Muito boa noite a todos, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver o que é destaque na edição desta segunda-feira no JG. IPHAN anuncia a retomada das obras do PAC Cidades Históricas. Largo do Carmo será revitalizado. Presos funcionários do Tribunal de Justiça que fraudavam pagamento de precatórios. Decisão da Justiça obriga que prefeito Domingos Dutra homologue concurso realizado em Paço do Lumiar. Em último dia de sessão, antes do recesso, toma posse novo vereador em São Luís. Veja ainda, cartões de débito deixam de ter limite para pagamento mínimo. Intensificadas fiscalizações da lei seca na Grande Ilha. E no esporte, a vitória dos times maranhenses na Série C. Agora, no Jornal da Guará. Quando foi lançado, o programa PAC Cidades Históricas listou 44 obras a serem feitas em São Luís de recuperação do patrimônio histórico. Algumas delas, como a da Praça Dom Pedro II, que tem a imagem icônica da Mãe d'Água, emoldurada pela Igreja da Sé, a Catedral Metropolitana e também o complexo da Praça Deodoro já estão prontas e entregues à população. Mas muitas ficaram pelo meio do caminho, pela falta de dinheiro na crise econômica. A boa notícia é que os trabalhos estão sendo gradativamente retomados e a próxima etapa da recuperação será o Largo do Carmo e a Praça João Lisboa. Veja na reportagem de Bianca Nogueira. No Largo do Carmo, quem sobrevive do comércio informal está ciente das obras de revitalização por meio do projeto PAC Cidades Históricas do governo federal, em parceria com a iniciativa privada. E agora a pergunta por aqui é para onde vão ser realocados? Para onde o senhor vai? Como o senhor vai trabalhar? É uma boa pergunta, nós também estamos querendo saber, porque até agora não foi informado nada para a gente. A Prefeitura de São Luís vai ficar responsável pela transferência dos vendedores. Como no projeto do IPHAN prevê um total reordenamento daquele espaço, nós iremos ter que, ao receber a obra, licitar aquele espaço. Então não se pode se dar a garantia de quem está que irá vencer para poder continuar. A assinatura do termo de compromisso entre IPHAN, Prefeitura e Vale libera a execução das obras, que incluem também a Praça João Lisboa, que vai ganhar acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O pedestre vai ter um espaço exclusivo que vai permitir ao mesmo tempo a conservação da pedraria portuguesa instalada no piso. As árvores vão passar por avaliação das condições de saúde para que não interfiram na segurança de quem frequenta o local. Uma nova placa vai ser instalada onde ficam os restos mortais de João Lisboa, relembrando a história do mestre jornalista. Todas essas interferências implicam em mudanças no trânsito. Algumas ruas vão ter mão dupla ou mudar de sentido. Os tapumes vão ser colocados agora em agosto, porque com a vinda do presidente Bolsonaro a gente já vai anunciar o início da ordem de serviço em agosto. Provavelmente o presidente ainda está vendo a data, talvez seja na segunda quinzena de agosto, mas a ideia é que as duas obras, elas começam simultaneamente, provavelmente em setembro. Entra também nesse projeto a construção da Praça das Mercês, que vai ficar bem aqui em frente ao convento, que na verdade vai se transformar em um memorial como uma forma de homenagear a contribuição do povo africano para a construção da cultura maranhense. Vão ser instaladas também neste ponto estruturas de granito negro com 12 metros de comprimento que vão trazer em alto relevo os principais símbolos da cultura africana. O projeto PAC Cidades Históricas prevê 44 intervenções. Destas, 25 foram concluídas. Em andamento estão a restauração do Palácio das Lágrimas, a antiga Faculdade de Farmácia da UFMA, a reforma do Centro Cultural Teatro Tablado da UFMA, restauração do Complexo Ferroviário de São Luís, a Refesa, requalificação urbanística da Rua Grande, Praça Deodoro, Panteão e Alamedas Silva Maia e Gomes de Castro e restauração do antigo CIOGE. São mais de 105 milhões de reais previstos até para os projetos que ainda estão em desenvolvimento.
Olha, nós já investimos em obras prontas já mais de 65 milhões de reais. Só o Complexo Deodoro e a Rua Grande são 38 milhões de reais em obras. Os projetos ainda em desenvolvimento, que não têm recursos disponíveis e com obras sem prazo, estão a reforma da restauração da Igreja Santo Antônio, a Casa do Estudante da UEMA, implantação de um polo digital na Rua da Estrela, a reabilitação do Mercado Central, a restauração da Fábrica São Luís, onde vai funcionar a Câmara de Vereadores. 3 servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão e um quarto em Goiás foram presos durante uma operação de combate a fraudes de precatórios. Os detidos vendiam a ilusão a quem tinha valores a receber, prometendo celeridade nos processos. O TJ nega que valores tenham sido pagos de forma errada. Durante a coletiva, a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão informou que os servidores da Coordenadoria de Precatórios do TJ, identificados como Daniel Andrade Freitas, Tiago da Silva Araújo e Tiago Rafael de Oliveira Candeira, foram presos hoje pela manhã na sede administrativa do Tribunal de Justiça por suspeita de participação em um esquema de corrupção que favorecia credores da Fazenda Pública na elaboração de cálculos em desacordo com a decisão judicial, além de dar preferência na ordem de pagamento em troca de vantagem financeira. O Daniel trabalha conosco desde 2013 na coordenação de precatórios. O Tiago tem uma função gratificada a partir de abril de 2018 e o Tiago Rafael também lá trabalhava. Este fato que veio à baila hoje, com a prisão dos 3, decorreu de uma informação trazida a mim pelo coordenador de precatórios, o doutor André Bogé, e eu de imediato, aqui não houve interferência de ninguém, foi a presidência do tribunal que determinou a instauração e a investigação, inclusive com decreto de prisão preventiva, se fosse o caso. Segundo o juiz coordenador de precatórios do Tribunal de Justiça, os servidores contavam ainda com a participação de Wendel Dornelles de Moraes, em Goiânia, no estado de Goiás, que também já está preso. O grupo tinha 2 tipos de atuação. Aumentavam o valor dos precatórios e entravam em contato com os credores. De acordo com o Tribunal de Justiça, os servidores envolvidos no esquema conseguiam informações sobre credores de precatórios e entravam em contato por telefone, oferecendo falsas vantagens para que eles tivessem os nomes incluídos na lista de pagamentos. Era basicamente 2 tipos de atuação. Uma era tentar alterar o valor do precatório sempre para mais, para poder acho que cobrar isso dos credores com quem eles mantinham contato. O segundo tipo de atuação, eles ficaram mais com essa. Eles entravam em contato com os credores e diziam que ia ser liberado o precatório, que eles iriam conseguir a liberação do valor mais rápido possível. Só que o que acontecia? Na verdade, de facilitar. Eles vendiam uma facilidade que eles não entregavam. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão disse que, além de repressivas, as prisões têm caráter educativo. Todo aquele que cometer ilícito na nossa gestão não só será preso, como também responderá a um processo administrativo. Começaram a ser pagos nesta segunda mais de 5 bilhões de reais referentes aos valores do segundo lote de restituição do imposto de renda. 3 milhões de contribuintes devem receber. Segundo a Receita Federal, as restituições têm correção de 2,17% da taxa Selic, referente ao período de maio a julho. Neste mês, também foi liberada a restituição de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2018. E tem novidade para quem costuma usar o cartão e tinha restrição quanto ao valor mínimo. Pagar na hora da compra no débito. Isso agora não existe mais. Nas portas das lojas, uma infinidade de facilidades para atrair os consumidores, mas que muitas vezes eram surpreendidos na hora de passar o cartão, já que sempre foi muito comum os lojistas estabelecerem valor mínimo para realizar parcelamento de compras ou mesmo para pagamentos no crédito ou no débito. Agora, uma lei estadual já em vigor pôs fim a esta burocracia, iniciativa vista com bons olhos pelos consumidores. Sim, é muito importante porque
facilita para nós consumidores adquirir o produto que nós quisermos. Também não tem aquela restrição de adquirir somente a quantidade que era necessário. Então, facilita bastante. Então, é muito importante. A lei também é vista como um benefício por alguns empresários, já que facilidade para os consumidores geralmente se reverte em aumento nas vendas. Vem facilitar o comprador, né, de comprar qualquer valor e ser parcelado de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu orçamento, e também com o lojista também que vem aumentar a sua venda, já que facilita o acesso do consumidor à compra, já que ele pode parcelar na quantidade de vezes que ele achar conveniente, né, ao seu bolso, ao seu orçamento. Então, vem num bom momento, né, que nós estamos de vendas retraídas. Isso com certeza vem a fomentar, a aumentar o valor das vendas no comércio de São Luís. Mas, como toda mudança, seus efeitos precisam ser ponderados para que, ao fim, todos saiam ganhando. Cabe ao empresário facilitar para o seu cliente, né? Fazer com que ele tenha, como eu falei anteriormente, tenha acesso às compras de uma forma que ele possa colocar dentro do orçamento dele e que ele venha comprar mais vezes. Isso é o que nós queremos, é fortalecer o poder de compra dos nossos consumidores. Ainda nesta edição, vamos falar sobre a Blitz da Lei Seca, tolerância zero nas fiscalizações. E já a seguir tem política no JG, a votação na Câmara da LDO, a posse do novo vereador e a análise política de Marcos Saldanha. Um instante só, agora são 6 horas e 39 minutos. O Tribunal de Justiça do Maranhão determinou que a Prefeitura de Paço do Lumiar valide o concurso público realizado no município. A decisão foi tomada a partir de uma ação impetrada por uma candidata. Em Paço do Lumiar, o prefeito Domingos Dutra terá que validar um concurso público realizado no município após uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A decisão do desembargador Jorge Rachid reconheceu como ato ilegal e omissivo a não homologação do concurso. Ao invés de nomear os candidatos, estavam sendo criados cargos temporários e muitos deles contemplados no certame. Uma candidata foi quem denunciou a ação. Ao final do processo, foi determinada a imediata homologação e nomeação da candidata por meio de uma liminar. O prefeito alegou que a empresa que realizou o concurso só entregou o resultado final no dia 19 de junho e que a prefeitura vai recorrer da decisão por ainda estar no prazo de homologação, que termina na próxima sexta-feira. Após a juíza de Paço do Lumiar ter negado o mesmo pedido. Na sessão de hoje na Câmara de São Luís, tomou posse o novo vereador em substituição a Honorato Fernandes, que tirou 120 dias de licença. O suplente Oswaldo Miller, do Partido dos Trabalhadores, vai substituir Honorato Fernandes, vereador da mesma legenda, que precisou se ausentar por 120 dias para tratar de assuntos pessoais. Essas lideranças de bairro que realmente, quando chega a suplência, então é vereador, quem ganha com isso é a população. Isso é muito importante, porque são comprometidas. O parlamentar empossado é o atual presidente do Sindicato dos Comerciários do Maranhão e disse que durante os próximos 4 meses pretende dar atenção especial às categorias sindicais e comunitárias. A expectativa é muito boa, vamos fazer o máximo que nós pudermos nesse período, né? E também, claro, trabalhar. Vamos trabalhar bastante para a gente representar bem o povo de São Luís. Na Câmara, o JG também ouviu Osmar Filho, presidente da Casa, sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teria apreciação na sessão desta segunda. Ele conversou conosco um pouco antes da análise começar. O relatório está pronto para ser apreciado e discutido na sessão de hoje. Está na pauta, está na ordem do dia, havia sido anunciado desde a quarta-feira passada e eu tenho certeza que a gente vai apreciar a matéria que serve de arcabouço para a elaboração da lei orçamentária que vai passar a vigorar a partir de 2020. Esse é um momento importante, né, o debate da LDO. Claro, é um momento importante, é uma das peças mais importantes, porque lá estão estabelecidas todas as diretrizes que irão balizar a elaboração do orçamento. A LDO foi aprovada na última sessão antes do recesso. O texto estima que receitas e despesas do município podem ficar
entre 3 bilhões e 200 e 3 bilhões e 300 milhões de reais, dependendo da previsão da LOA, que estabelece as diretrizes que serão realizadas no governo no período de 1 ano. Marcos Saldanha já está aqui para falar sobre política conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite você aí de casa. Marcos, dentro dessa conjuntura que nós acabamos de ouvir, também a sonora do presidente, quais são as expectativas? Pois é, bom, a Câmara Municipal, ela sofria uma cobrança muito grande da população e de muita gente que acompanhava, os jornalistas, justamente pela questão do andamento da pauta. E o Osmar Filho entrou com essa expectativa de dar um ânimo novo, de dar um ritmo novo, inclusive de fazer a mudança definitiva da sede, de tirar do local onde está, que é muito complicada a estrutura física, né, para ir lá para um outro prédio que depende aí de reforma do IFAM. Então, uma expectativa muito grande com ele, com essas mudanças todas. Agora, a LOA, quando é votada, define exatamente aí o início do recesso parlamentar, né, dos vereadores. Então, a gente vai ter aí um período parado e o desafio maior que tem a casa nesse segundo semestre é, de fato, dar um andamento, dar uma nova cara, dar um fluxo. A gente aqui na TV Guará, por várias vezes, acompanhou equipe de reportagens que já foi até lá, você já fez isso, né? Chega lá e não tem pauta, não tem votação, um ritmo muito lento, né? E a Câmara tem um papel importante, fundamental. Então, a expectativa é essa. Claro que a LOA é muito mais tranquila, essa votação, sem grandes dificuldades, nenhuma polêmica maior se abrindo aí nesse momento. Com o recesso parlamentar, tanto da Câmara Municipal, Assembleia e da Câmara Federal, se esperava, o deputado Rodrigo Maia esperava a votação agora, essa semana, e foi o que não aconteceu, né? Não houve uma articulação suficiente, ficou também para aí o segundo semestre, né? Então eu diria que a partir de agora o que acontece mesmo são as articulações aí de bastidores e também vai pegar aí um pouco mais de fôlego a discussão na sucessão municipal. A gente vê no caso de Dutra, que a gente viu a matéria agora, uma grande dificuldade que ele encontra, até porque a gente precisa lembrar o seguinte: o Dutra foi eleito lá em 2016, uma eleição extremamente acirrada. A diferença dele ali para os 3 primeiros colocados ali foi extremamente justa, extremamente ali apertada, né, entre os candidatos, e a gente vê que essa oposição que o Dutra enfrenta, ela não é fácil. A gente teve governos lá durante muito tempo, famílias que se repetiram no poder, a gente teve o Mabines, a gente teve a família Venâncio, a família Rosso, enfim, uma série de nomes lá no Paço Lumiar que tiveram todas dificuldades com a justiça. É bem verdade que o Dutra foi eleito justamente na sua plataforma, nessa expectativa de fazer um governo diferente, que tivesse aí uns novos ares, e claro, para o governo Flávio Dino representava na Grande Ilha uma vitória aí do grupo que ele pudesse manter. Agora, no que se fala já de sucessão, a gente vê que desde o início do governo do Dutra, esse grupo de oposição fez um trabalho muito duro, em especial a relação que ele tem com a Câmara. Não é fácil o município de Paço Lumiar, não à toa, o Adriano Sarney, que hoje é deputado estadual, foi pré-candidato ali por um mês, e fala-se muito que o próprio avô pediu que ele retirasse a candidatura e tentasse o parlamento estadual, para você ver o nível de dificuldade que é uma administração em Paço Lumiar. Por outro lado, Dutra, que por muito tempo foi pedra, né, como parlamentar, discutindo contra a oligarquia, experimenta ser vidraça agora, né, porque ele tem um cargo público de gestor, está à frente da prefeitura, e não é fácil essa administração. Eu diria que pesa muito sobre ele que sempre criticou a questão da oligarquia Sarney, sempre fez crítica, a questão de ter indicado a esposa dele para ser secretária, né? Então, uma vez ele até me disse numa entrevista que ele confiava muito nela e que ela não estava por ser esposa, mas sim pela competência que tinha. Exatamente aquilo que a gente critica do Bolsonaro a indicar o Carlos Bolsonaro. Então, são contradições, mas indiscutivelmente fundo de participação baixo e um desafio imenso pela frente. Aí é difícil qualquer nome, né? Tem um restinho de tempo aí para provar que, de fato, houve uma grande novidade na política em Paço Lumiar, que ali é um desafio terrível para qualquer um. Com certeza, e o nosso jornalismo vai acompanhar com toda certeza. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Depois do intervalo, vamos falar sobre o aumento da fiscalização da lei seca. Não saia daí, agora são 6h50.
saiu nas avenidas de São Luís neste final de semana percebeu o aumento no número de fiscalizações da Blitz da Lei Seca. E isso, claro, tem um motivo: o abuso de álcool nesse período de férias. Quase 400 abordagens já foram feitas. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a vice-presidente do Fórum Nacional da Lei Seca, Rositânia de Farias, que também é coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran. Boa noite, Rositânia. Boa prazer noite. receber você aqui no Jornal da Guará. Obrigada, o prazer é nosso. Falando de educação no trânsito, eu vou começar essa entrevista hoje não só falando das abordagens na Lei Seca, mas sobre a forma de abordagem na Lei Seca. Ela mudou nos últimos tempos? Sim, eu diria que a gente está com um formato mais humanizado, onde a gente prioriza a educação para o trânsito como um todo, principalmente porque o objetivo da gente é fazer com que esses condutores mudem de comportamento. Tá? Então a gente entende que só mesmo através da educação a gente vai conseguir essa mudança que a gente tanto trabalha todos os dias. Então, de que forma que isso acontece? Essa educação acontece antes da abordagem da Blitz? Na realidade, a Lei Seca hoje ela é coordenada, ela sempre foi coordenada pelo Detran, e a equipe de educação para o trânsito está sempre presente, tirando dúvidas, falando sobre os direitos e deveres dos cidadãos que são abordados, falando sobre campanhas, sobre projetos. E o mais interessante é que o condutor, quando ele é abordado, ele tem muitas dúvidas. Então, o objetivo da educação para o trânsito é tirar essas dúvidas e fazer com que ele, naquele momento, faça uma autorreflexão e mude o seu comportamento no trânsito. E sobre as fiscalizações, eu também vi muita fiscalização este final de semana. Elas estão cumprindo seu objetivo, porque de fato está sendo feitas abordagens, mas os números, eles ainda assustam? Sim, nós tivemos uma média de quase 400 abordagens em 4 operações, ou seja, uma média de 98 abordagens por operação, onde 40 e poucos testes de recusa. É interessante que a gente sempre frisa na hora do teste, de oferecer o teste do etilômetro ao condutor, que a recusa também responde administrativamente, tá? Muita gente não sabe e a gente está ali exatamente para informar, porque é um grande equívoco do condutor achar que ele, no momento da recusa, ele está se livrando do processo. E isso não é verdade, a lei não determina assim. Então, ele é enquadrado, sim, na 165A e irá responder administrativamente por isso. Então, assim, a educação para o trânsito, ela trabalha exatamente essa informação para o condutor, fala o que vai acontecer, fala para ele quantos dias ele tem para buscar o documento que foi recolhido no ato da operação, se foi recolhido, e se não, a gente parabeniza, porque muita gente é abordado, não está bebendo e melhor ainda leva o anjo. Isso é maravilhoso, porque a gente está vendo esse comportamento acontecer no dia a dia, tá? E esse é o objetivo, esse é o foco da Lei Seca hoje. A Lei Seca hoje, ela tem um foco educativo muito maior, um apelo educativo muito maior do que simplesmente números. Então, assim, a gente trabalha com a vida, não com números. Perfeito. E na nossa região metropolitana, o que vocês observam a respeito de localidades com maior índice de pessoas embriagadas? Isso é muito relativo. Eu diria que a gente escolhe os locais nem sempre pelo maior índice, mas por maior fluxo de veículos abordados. Então, a gente escolhe a Avenida dos Holandeses, escolhemos Jerônimo de Albuquerque, ou seja, cada fim de semana a gente escolhe um ponto onde a gente entende que o fluxo será intenso e que a gente tem maior probabilidade de abordagens e de educá-los. Perfeito. Rositânia, uma vez eu fiz uma entrevista com você, você falou sobre a importância, na ocasião, das pessoas, quando encontrarem uma blitz, não avisarem por meio de rede social que ali está acontecendo uma blitz. Você lembra? Lembro. Eu queria que você reforçasse essa importância. Gente, o trabalho da Lei Seca, a Lei Seca, ela foi criada com o único objetivo de salvar vidas nas estradas, salvar vidas nos municípios, salvar a vida no país. Então, assim, a pessoa que informa onde tem uma blitz, que soltam áudios nos grupos de WhatsApp informando sobre a blitz, o que está acontecendo, ele está cometendo um crime gravíssimo. Então, assim, se você quer ajudar, faça a sua parte e seja o nosso multiplicador,
digital no trânsito pela vida, que o objetivo principal da Lei Seca é esse. E voltando a falar de educação no trânsito, se a gente fosse educar agora um motorista que está assistindo ao Jornal da Guará nessa noite, nessa segunda-feira, o que você poderia dizer para ele? Eu falaria para ele assim, você pense no que você está fazendo, pense que você tem uma família em casa te esperando com segurança e pense principalmente que no ato de um acidente você pode morrer e matar. Então você quer viver com essa dor na consciência para o resto da vida se você ficar vivo? Ou seja, são segundos para você decidir o que você vai fazer, porque o trânsito é de todos nós. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai conseguir exatamente aquilo que a gente busca, que é exatamente um trânsito mais humano e mais seguro para todos. E vocês lá no departamento ainda consideram um desafio conseguir implementar essa consciência na mentalidade de todos os motoristas? Sim, principalmente com a faixa etária que vai de 28 a 50 anos. Trabalhar com os jovens, a gente consegue com muito mais rapidez, tá? Que ele se conscientize e que trabalhe isso todos os dias no trânsito do que essa faixa etária que eu estou citando. Mas, assim, a gente não desiste, pelo contrário, a gente entende que todos podemos e devemos mudar de acordo com a necessidade. Então, assim, é necessário que cada um faça a sua parte para que a gente tenha e alcance esse objetivo, que é o de salvar cada vez mais vidas nesse trânsito da gente. A gente conseguiu reduzir, em média, 28% o número de óbitos no estado do Maranhão entre o ano de 2017 e 2018. Ou seja, a gente está a caminho e a educação para o trânsito, com certeza, está fazendo essa diferença. Ok. Muito obrigada, Rositânia. Parabéns pelo trabalho do Detran e também desse departamento que, com tanta dificuldade, faz essa conscientização. Obrigada, estamos à disposição. Obrigada. Foi presa em São Luís Rosângela Andréa Carvalho, conhecida como a Rosinha do Pó. A prisão aconteceu em recorrência de um mandado que ela tinha em aberto há 11 anos de reclusão, decretado em 2010. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, foi homenageado esse final de semana com a maior honraria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a comenda Pastor Luiz de França Moreira, entregue durante a Comadésima. O deputado foi a 9ª autoridade maranhense a receber a honraria pelos serviços prestados à população. O governador Flávio Dino também já foi homenageado com a mesma comenda. Estão disponíveis novos editais de apoio à pesquisa científica no Estado. Os editais, lançados pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, totalizam investimentos de 6,9 milhões de reais. O governo abrirá a segunda chamada para inscrições online a partir do dia 5 de agosto. Os interessados terão até o dia 2 de setembro deste ano para solicitarem as bolsas. Nesta manhã, em São Luís, a secretária adjunta de Direitos Humanos e ex-presidente da FUNAC, Elisângela Cardoso. Referência na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, Elisângela Cardoso tinha 44 anos e foi vítima de um câncer. Diversas organizações divulgaram nota de pesar pela perda da militante dos direitos humanos. A seguir tem esporte no Jornal da Guará. Você vai ver como foi a vitória dos times maranhenses na rodada da Série C de futebol. Agora são 7h03. Segundo o gráfico da tábua de marés, a primeira baixa-mar acontece às 0h13, com 1,1 metro. A primeira pré-mar acontece às 6h12, com 5,6 metros. A segunda baixa-mar, com 0,6 metros, às 12h42. E, por fim, a segunda pré-mar, com 5,1 metro, às 18h42.
Tá na hora do esporte. Final de semana de bons resultados para os times maranhenses na Série C. Não é isso, Aninha? Boa noite, Mari. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Pois é, o domingo positivo, hein? Agora temos 2 times no G4. Sampaio Corrêa fez a sua manutenção e o Imperatriz, gente, saltou do 6º lugar para a 4ª colocação. Vamos aos gols. Os gols do tricolor saíram no segundo tempo. Rodrigo Andrade abriu o placar. Sampaio 1-0. E nos acréscimos, mais um passe na medida para o Rodrigo Andrade, que avançou e sofreu pênalti. Ulisses foi para a cobrança e confirmou a vitória do tricolor. Final de jogo, Sampaio 2, Globo do Rio Grande do Norte 0. Em Campina Grande, no estádio Amigão, o Imperatriz saiu na frente contra o 13 da Paraíba. Passe de Gabriel Caju para Manuel fazer o primeiro do Cavalo de Aço. O segundo gol veio no segundo tempo. De novo, troca de passes entre Manuel, que agora foi garçom para o Gabriel Caju, ampliar para o Imperatriz. O Bismarck ainda descontou para o Galo. Final de jogo, Imperatriz 2, 13 da Paraíba 1. E com a vitória, o Imperatriz entra de vez no G4. Série C. Tá aí, então. Agora, queria só puxar rapidinho a tabela de novo aqui. Como eu estava falando, maravilha, 2 times, né, no G4 do Grupo A da Série C. É o seguinte, ó, o Ferroviário se mantém como líder, inclusive joga hoje contra o Náutico, que é o 7º colocado, às 8 horas, lá no Castelão do Ceará. Confiança venceu o ABC por 2-1, em segundo lugar com 21 pontos. Terceiro lugar vem o Sampaio Corrêa também com 21 pontos. Você pode ver que a diferença entre os dois é só uma questão de gols, de saldo de gols. Aí a gente vem aqui, em terceiro lugar, o Imperatriz com 18 pontos. E em quarto lugar, o Botafogo da Paraíba. Aliás, o Botafogo da Paraíba está em quinto. E aí a gente quer falar só um detalhe. Gente, é o seguinte, o Santa Cruz, que é o adversário do Sampaio Corrêa, está em 6º lugar, que é o próximo adversário do tricolor. O Sampaio encara o Santa Cruz nesta quinta no Castelão. Lembra que na sexta-feira passada a gente falou sobre a questão da promoção, casadinha dobrada, enfim. E daí, quem conseguiu comprar essa promoção, né, do jogo do Globo, agora então vai aproveitar aí Santa Cruz e Sampaio Corrêa. Quinta-feira já fica o convite, 8 horas no Castelão. Falando um pouquinho sobre a vitória do Sampaio Corrêa contra o Globo do Rio Grande do Norte, o Rodrigo Andrade, né, liderou a vitória aí do tricolor, vocês viram. E o Rodrigo Andrade, gente, está se firmando cada vez mais como camisa 10 do tricolor. Lembrando que ele estreou no Sampaio na rodada retrasada, na vitória contra o Botafogo da Paraíba, que colocou, né, que marcou o retorno do Sampaio ao G4. Bom, o Sampaio se representou hoje, teve novidade no CT, Mário, jogador novo chegando, é o Ricardo Capanema, o volante aí que estava no Bragantino, já assinou contrato com o tricolor e treinou hoje. Falando sobre o Imperatriz e o 13, destacar aí essa vitória do Cavalo de Aço, segunda vitória seguida do técnico Paulinho Kobayashi. Bom, fora dos seus domínios, o Cavalo de Aço dominou, né, o 13 da Paraíba, né? E aí, destacar também que o Paulinho Kobayashi está mexendo bem na equipe, está valorizando o pessoal que estava no banco, dando essa oportunidade, Mari. E no clima do basquete também a gente tem notícia boa, como é que tá? Pois é, temos notícia boa sim, é o seguinte, Mari, Sampaio Basquete, após a vitória contra o Santo André, falta só mais gente, mais uma vitória nesses jogos de 3, né, da LBF. Sampaio Basquete já venceu o Santo André lá em São Paulo, venceu por 61-59 e hoje encara de novo a equipe paulista, mas agora aqui no ginásio Costa Rodrigues, às 7h30, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho fica o convite para a torcida tricolor comparecer lá no Costa Rodrigues e empurrar mais uma vitória, gente. Já vamos para a final da Liga de Basquete Feminino em busca do bicampeonato da LBF, que essa equipe merece muito. E é a terceira final assim consecutiva que a gente vai fazer, hein? Falta só mais uma vitória, porque lembrando que é uma série de 3 jogos, já vencemos a primeira, falta só mais uma para carimbar o passaporte para a final da LBF. E o apoio da torcida super fundamental, importante. Todo mundo aí convocado, Mari. Ok, obrigada, Aninha. Obrigada, boa noite. Até quarta-feira. Até quarta.
Para encerrarmos a edição desta noite, vamos mostrar uma reportagem bem legal de ocupação de espaços públicos, praças que estão sendo utilizadas para as mais diversas atividades. Um olhar consciente para as praças e espaços públicos. Essa feira cultural tem esse objetivo: oportunizar emprego e renda, mas, sobretudo, voltar a ocupar esses espaços com cultura e diversidade. Você fazer em praça, perto de todos, para qualquer pessoa, isso te dá a oportunidade de aproximar a arte e o cidadão mais comum, mais simples, que geralmente não tem tempo, ou não quer, ou pensa que não gosta de algum tipo de arte. Essa 7ª edição aconteceu no bairro do João Paulo, na Praça Duque de Caxias, com expositores de livros, quadrinhos, artesanato e outros variados produtos. Fã dos tradicionais quadrinhos de super-heróis, o Joel aproveitou a oportunidade para atualizar a coleção. É cultura, leitura aqui temos de tudo, né? Quadrinhos, temos artesanatos, então é uma boa divulgação. O Isaac é colecionador desde 2014. Começou a reunir o acervo de outros colecionadores e, como manter o custo é alto, passou a também vender histórias em quadrinhos, estatuetas, moedas e cards games. Que a gente tem itens que geralmente em livrarias custa 100, 150 reais, aqui está vindo a 25, 30, 50 reais. É um preço bem mais acessível, bem mais tranquilo. E se é feira, tem mesmo diversidade. Autores maranhenses foram honrados num recital de poemas. A ideia aqui é gerar mais visibilidade para a cultura e fazer uma espécie de resgate, chamando as pessoas para ocupar esses espaços, consumir e, ao mesmo tempo, produzir cultura. Poesia maranhense local precisa de espaço e eu acho que nada como uma feira cultural para vir à tona, né? Tanto os autores como a poesia, de alguma forma. Outras notícias no portal guará.com. O JG termina aqui. Você fica agora com os analistas. A todos uma boa noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.